Deveríamos pensar mais, né? Por sinal, informa o fim dessa democracia. Na medida em que um novo homem surge completamente desnorteado dessa radicalização, mas todo ele à mercê de uma tecnologia que vem na construção, vamos dizer, dos Facebooks, aí postos, onde hoje os próprios Estados Unidos está enfrentando, né, um problema seríssimo, e aqui nós também estamos enfrentando isso. Mas eu diria o seguinte: nós precisamos, diante dessas posições postas, eu gostaria de levantar algumas questões. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: só estamos hoje aqui discutindo este assunto porque o projeto da escola sem partido foi engavetado por enquanto em janeiro deste ano. Mas pelo que eu estou vendo, vão reapresentá-lo nessa próxima legislatura, e a tendência é fazer com que essa escola sem partido venha limitar consideravelmente a discussão do tipo que nós estamos fazendo agora. Aliás, não foi preciso nem a escola sem partido, o projeto, ser aprovado. Basta nós ouvirmos o ministro da Educação dizer que a universidade não é para todos. Ele está contra a própria universidade. Essa universidade pública, de qualidade, que seja para todos, ele não aceita isso. Ele diz que o conhecimento está reservado a algumas pessoas apenas. Em outras palavras, as elites. Isto posto, eu queria dizer o seguinte: esse tema aqui posto, nós precisaríamos discutir algumas coisas mais para poder ter uma compreensão se essa postura desses novos autores que tratam da tecnologia como um elemento principal que está retirando o homem da discussão, ou seja, não teremos mais um debate público, porque as miudezas tratadas na tecnologia não dispõem mais esse fim. Nós precisamos primeiro dizer por que democracia? E qual democracia? Esses temas, por que democracia e qual democracia, traz um tema que é indispensável que se discuta. Por que revolução? E qual revolução? Então nós precisamos tratar deste processo para que nós possamos realmente saber o que está acontecendo. Se nós olharmos o mundo hoje, quais são os países que nós podemos indicar que fizeram revolução social mesmo e depois se abriram para uma democracia que depois vamos qualificá-la? Que me vem à mente assim de imediato
E como grande exemplo são dois países. Uma, França, depois da Revolução Francesa, onde sangue jorrou à vontade, não teve outra saída a não ser construir uma democracia. E a Inglaterra também. A Inglaterra também. Agora, teve países que fizeram revolução e que não conseguiram construir uma democracia. As repúblicas, por exemplo, da União Soviética. A Rússia, à época, fez uma revolução. E ela não conseguiu realmente a construir uma democracia. E o Brasil? Se nós analisarmos bem a história brasileira, não construiu realmente fazer uma revolução e sequer também não construiu uma democracia. Que razões? Primeiro é o seguinte: essa democracia, tanto na França, Estados Unidos, Inglaterra, etc., ela tem um sentido, ela trabalha um sentido muito claro. É uma democracia conservadora. Porque não devemos esquecer que esses países, queiramos ou não, inclusive o Brasil, diferenciado como outros da América Latina, mas como a Inglaterra, a França, ela tem um modo de produção capitalista. E com tal, a democracia que lá existe, e que temos também uma democracia em termos, está em busca de uma reprodução do sistema capitalista. Os elementos postos nesse processo. Então, quando os elementos desse processo, porque quando nós queremos contestar uma democracia conservadora, nós precisamos nos perguntar de que democracia nós queremos. Para concluir essa parte, nós precisamos de uma democracia revolucionária, que ela vem bater, ou ela vem ao encontro, e não de encontro, vem ao encontro dessa que você fala no radicalismo. Não é? Então, nesse processo, quando se fala, por exemplo, que elementos dessa democracia que nós precisamos construir, ela pode ser construída, ela pode ser trabalhada, e para isso nós temos exemplos de sobra sobre isso aí. Então, esse meu tempo está encerrado. Muito obrigado. Bom, então, a gente precisa entender que a democracia ela consegue empurrar para frente tanta coisa que ela tem, de fato, essa capacidade, ora, de conciliar interesses, né? Ora, de questionar estes interesses que estão vigentes, ora, de consolidar esses interesses. E que esse movimento que é permitido em sistemas que se organizam de forma democrática, permitem, então, a gente ter problemas, muitas vezes, que são adiados, postergados e colocados à nossa vista. Pensando deste modo, nós também podemos supor que, se nós vivemos um momento presente em que, em várias sociedades, a democracia está constituída
está se constituindo ou está construindo o seu próprio fim, a gente pode, então, supor que em situações como essa, seria possível, então, termos uma luta por recursos cada vez mais escassos e nessa luta, então, talvez nós pudéssemos, então, ter uma saída do sistema que nós temos. Porque se a gente, de fato, há que se pensar que quando a gente tem um contexto de contestação forte, nós acabamos nos acomodando com a sociedade que temos. Mas se nós vivemos um momento, como parece indicar, de fim de democracia, em que a conformidade se acirra, em que nossos direitos básicos começam a ser ameaçados, é de se esperar que a gente, de alguma forma, reaja. Porque foi assim que a escola se posicionou em tempos extremamente difíceis. Porque se a gente pensar que quando nós tínhamos um modelo de contestação aí, um contexto de contestação plenamente ativo, em que a gente podia participar, em que a gente podia falar, em que nós supostamente podíamos se organizar, ainda que fôssemos legitimados pelas estruturas vigentes, nós não o fazíamos. Essa discussão, ela era algo que a gente chamava, e a gente sabe da dificuldade. Ao contrário, foi um momento em que nós vivemos, como o Luiz Fernando bem colocou, desmobilizações de categorias de lutas históricas, como era o caso do sindicato, do próprio partido político e etc. Então, há de se pensar que quando nós temos um modelo de democracia que proíbe isso, e que aí a escola sem partido, de fato, é parte desse modelo, desse contexto de conformidade, em que ela começa a restringir nossas possibilidades de participação, é de se esperar que a gente, de algum modo, reaja. E talvez suscite novamente espaços de participação que ultrapassem a internet. Porque é interessante como nós nos dedicamos a escrever, a dialogar na internet e a nos mobilizar cada vez menos nos espaços coletivos. Eu não sei se isso, de certo modo, também não é responsabilidade um pouco nossa do campo educativo. E aí, por que eu falo isso? Porque nos últimos anos, enquanto nos foi permitido, nos foi concedido a possibilidade de um ativismo democrático, vou dizer, nós estávamos na escola preocupados em incluir e preocupados em assegurar um acesso aos conhecimentos que historicamente tínhamos produzido, como se esses conhecimentos fossem, por si só, capazes de provocar mudanças sociais. Então, eu, enquanto professora, me preocupava muito na qualidade do conteúdo que meus alunos estavam recebendo e da maneira como eles iam se sair dentro dos exames, dentro dos processos de seleção, enriquecendo seus lattes, que era uma postura completamente diferente que eu tive dos meus professores, que estavam, de fato, muito mais preocupados com uma construção de uma sociedade que permitisse maior participação democrática. Então, de fato, o futuro da democracia não está escrito. Ela vai ser uma construção democrática. O que a gente tem que questionar é essa construção democrática que nós vamos fazer, se vai ser uma construção para colocar nossos problemas mais uma vez adiante. Porque é bem possível, que dentro da execução da conformidade que nós estamos vendo, do acirramento que a gente vai ter em relação aos nossos direitos e às nossas conquistas democráticas, a gente tenha uma votação posterior em um partido como houve agora em Portugal. Portugal viveu um momento de crise. Na época que eu fui fazer o meu doutorado lá, assumiu um partido também, poderia ser caracterizado, não chegava a ser a extrema-direita burra que nós temos, mas caracterizava-se como extrema-direita, e provocaram também uma sucessão de perdas de direitos e de conquistas, principalmente na educação. E acabaram preparando o terreno para um governo agora, dentro do campo trabalhista, que volta à questão social, mas que mais uma vez coloca adiante os problemas da sociedade porque não os resolve. Que ainda está comprometido, como o professor Luiz colocou, dentro da sistemática do próprio partido, do próprio sistema capitalista, que não quer uma mudança na estrutura social, porque essa estrutura que nós temos é uma estrutura satisfatória a esse modelo que nós temos.
Então, talvez a mudança nossa, enquanto pessoas, enquanto professores, né, atuando dentro da escola, seja de fato um espaço de mudança ou de transformação da sociedade. Porque enquanto nós tivermos uma escola que está comprometida apenas em formar aquela velha mão de obra dentro do discurso que a gente já conhece, que se ampliou e que se fortaleceu nas últimas 2 décadas, nós não vamos mudar a sociedade. Até porque não é esse o objetivo da proposta que nós temos em andamento. O que nós queremos, de fato, seja na escola ou na universidade, é formar pessoas que sejam capazes de produzir bons produtos e, acima de tudo, de consumir melhor ainda esses produtos. Porque o que nós temos, na verdade, é uma geração de consumidores. Nós somos ávidos consumidores. A tecnologia que chega aí, ela não chega da forma que chega à toa. Não é por conta da participação, é por conta do consumo que a gente tem dela, né? Dentro dela tem uma política toda de consumo que mobiliza, que faz com que a gente, de fato, esteja ligado a ela. Mas ela é muito mais no sentido do consumo do que necessariamente da produção. E isso talvez coloque em risco o próprio modelo que nós estamos vivendo, né? Porque, de fato, não interessa para o modelo capitalista que temos uma sociedade que se baseie numa democracia de baixo impacto. Ou seja, o capitalismo só existe, e aí tem umas teorias interessantes sobre o capitalismo democrático, né, que o capitalismo ele só existe, ele só se reproduz onde existe democracia. O que, de fato, nós temos que entender é que democracia é essa que nós vamos constituir, se de fato será novamente um modelo de democracia de consumo. Porque o que o governo Bolsonaro vai fazer e o que os nossos políticos vão fazer, é importante a gente pensar, era também o que os políticos anteriores queriam. Talvez no menor nível, talvez no menor processo de exploração e de redução dos nossos direitos. Mas não era diferente. A reforma da Previdência que vem aí, ela já tinha sido ensaiada por muitos anos. Eu já passei por uma reforma da Previdência. Quando eu entrei para ser servidora pública aos 17 anos, eu tinha um modelo de Previdência. Hoje eu já não tenho mais nenhum desse governo. Porque eu já sei que para eu me aposentar, eu terei que trabalhar mais 15 anos. Eu sou jovem demais para ser jovem e velha demais para... Eu não sei o que sou. Eu não sei se sou jovem, se sou velha. Não sei o que sou. Porque nós vivemos uma indefinição muito grande. E isso é marca desse momento social. E isso é bom, porque de fato nos chacoalha, nos movimenta para pensar algo diferente do que estão nos apresentando. E é importante a gente lembrar, o Luiz Fernando fala, e eu acho muito interessante essa fala de como as novas tecnologias e as mídias são importantes. É verdade. Mas, infelizmente, não são elas que têm provocado as mudanças que nós estamos vivendo. Elas até impactam. Mas, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma orientanda que é evangélica, né? E aí, quando eu descobri, eu fiquei preocupada. Eu disse, meu Deus, minha orientanda é evangélica, né? Como é que fica nesse discurso? E aí, eu fico ouvindo sempre a ela. E aí, a época da eleição, eu disse, e aí, como é que está na igreja e tal? Aí ela me contou, professora, nós estamos em oração. Os pastores, aqueles que foram ditos aqui, né? Eles anunciam os 40 candidatos evangélicos. Esses 40 candidatos evangélicos, eles não são escolhidos 40 dias antes, 60 dias antes. Eles têm uma rede de escolha nacional, em que 3 dias antes da eleição é tirado 1 ou 2 nomes. Esses 1 ou 2 nomes são passados para todas as igrejas. E todos os fiéis votam. Não votam por conta do candidato. Votam por conta dos seus pastores. E pior, e eu digo pior no sentido do porquê que isso é ruim. Porque você não tem tempo de ver quem é aquele candidato. Como é que Manaus consegue eleger candidatos em 24 horas? Como é que o Witzel no Rio de Janeiro se elegeu em 24 horas? Foi dessa forma, 60 dias de oração. Em que 3 dias, 2 dias, nem o Ibope, nenhuma pesquisa consegue identificar, porque esses nomes não estão postos antes dos 3 dias da eleição. Então, a democracia atual, apesar dela rodar na internet, ela opera das maneiras mais tradicionais possíveis, explorando uma madeira de piroca, em pleno século XXI. Bem, antes, eu trouxe aqui 2 exemplares da revista Movimento, um número especial,
que comemora os 80 anos da Quarta Internacional. Eu trouxe 2, porque um é de presente para a nossa entidade, e o outro eu vou deixar para sortear na plateia, né? Tá? Esse aqui fica para depois, né? Sortear na plateia. Bom, e aí, pessoal, eu queria começar essa segunda parte começar por um evento importante dessa semana, que foi o debate no Supremo Tribunal Federal sobre a criminalização da LGBTfobia. Bem, ontem o ministro Celso de Mello fez uma fala que ganhou mentes e corações, porque ele apontou que a questão a cor não determina o gênero, né? A se é azul ou rosa, isso não é fundamental. E nesse debate, nessa preleção, ele fez referência a Simone de Beauvoir. Isso impactou positivamente a opinião do Homo Videns, que está lá nas redes sociais, na TV, no WhatsApp, etc, etc. Porque foi uma fala importante. Se eu considero esse debate da LGBTfobia, né, a fala do ministro de Mello pôs no lugar racional a reflexão sobre o debate. Isso é importante e a gente não pode esquecer disso. Porém, os milhares de likes que o ministro de Mello ganhou ontem não poderiam esquecer que ele é parte de uma estrutura que, por dentro da democracia, tinha contribuído para desmontar aquilo que já é frágil, que é a democracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal é um dos agentes do desmonte do pouco que nós temos de democracia. Ou seja, não é porque um tema é importante e ele pôs na forma mais correta e elevada possível esse tema, que ele é progressista. Não, o ministro Celso de Mello é parte de uma estrutura de desmonte da democracia brasileira, e isso nós não podemos esquecer. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um elemento básico da reflexão de Hegel. O Hegel nos desafia a pensar o ser na sua totalidade. E quando a gente diz totalidade, não é a negação do particular, mas é compreender que ao refletir sobre a totalidade, este particular já está presente na totalidade. Qual é o problema da modernidade, dos homens modernos, diz Hegel? É que eles veem a árvore, mas não conseguem enxergar a floresta. Esse é o problema quando a gente dá aqueles likes emocionados ao Celso de Mello, porque nós estamos vendo a árvore. É uma árvore bonita e importante, mas não é a floresta. Então, isso é um problema, é um desafio de nossa época. Vamos pensar a totalidade desse desmonte da política. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque eu estou dialogando, na verdade, com um outro autor contemporâneo, um cara chamado Mark Leiber, que foi publicado esse ano, no final do ano passado, esse livro aqui, O Progressista de Ontem e o do Amanhã. A palavra progressista, em português, é uma tradução do original que é liberal, que ele está falando do liberal norte-americano. Que esse é um problema que a gente precisa compreender. O liberal, nos Estados Unidos, é o progressista que nós falamos aqui. Né? Então, para não fazer essas confusões, em língua portuguesa já veio o progressista de ontem e o do amanhã. Desafios da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias. Qual a hipótese que rege esse livro do Mark Leiber? E que ganhou furor da esquerda nos Estados Unidos e no Brasil. Eu espero que vocês sejam condescendentes comigo por trazer o Mark Leiber. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, não se explica o ascenso de governos de direita somente pela obra e esforço, pelas construções que os movimentos de direita puderam promover. Se explica o ascenso da direita pelos equívocos da esquerda. E esses equívocos da esquerda precisam ser compreendidos. Porque senão nós ficamos no reino das narrativas. E no reino das narrativas nós compreendemos que o Trump foi um cara altamente maquiavélico que construiu todo um conjunto discursivo e tal que derrubou a esquerda.
derrubou os progressistas nos Estados Unidos. Não, os progressistas cometeram equívocos. Os progressistas cometeram equívocos no Brasil também. Bolsonaro não chegou sozinho, a direita não chegou sozinha ao poder, ela chegou empurrada pelos equívocos da esquerda também. Essa é a questão que o Mark Lyman chama a atenção. Mas por que ele ganhou o furor da esquerda, e particularmente da esquerda acadêmica norte-americana e da esquerda acadêmica no Brasil, quando ele esteve no Sudeste, no final do ano passado? É que a hipótese é perturbadora. Ele diz o seguinte: na esquerda norte-americana, as pautas identitárias, a questão negra, a questão do gênero, a LGBTfobia, etc, 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 ganharam proeminências no debate político e se tornaram os temas centrais da construção da luta do Partido Democrata. O Partido Democrata assumiu essas pautas abrindo mão de um projeto de nação. E ao abrir mão de um projeto de nação, ele não tinha o que oferecer como contraponto ao Partido Republicano. O Partido Republicano, na sua forma mais raivosa, reacionária, xenofóbica, homofóbica, tinha um projeto de nação. É um projeto de nação reduzido, nacionalista, aterrador, mas é um projeto de nação. E na disputa eleitoral, eles levaram a face mais sombria, mais aberrante da política norte-americana, chegou ao poder. Chegou ao poder porque a esquerda não soube construir, ou os progressistas, os liberais não souberam construir um projeto de nação, porque acreditaram que somente com as pautas identitárias eles conseguiriam suplantar os adversários na arena política. Não foi possível. Não foi possível. Me Too foi importantíssimo, Occupy importantíssimo, essas várias lutas são importantíssimas, mas elas têm que estar, diz o Mark Lyman, alinhadas a um projeto de nação. E me parece que esse é o desafio que está posto no caso brasileiro. Como construir um projeto de nação, gente? Nós não temos um projeto de nação. A direita tem. E qual é o projeto de nação da direita? É uma coisa mais aterradora possível. É a volta aos nacionalismos mais rebaixados possíveis. É o racismo, é o etnocentrismo, é a xenofobia, é morte de mulheres diariamente, é a negação da negritude. Mas é aí que se acende o projeto de nação. O Florestan Fernandes já falou dessa nação para a gente. Desde fundada, a nação brasileira foi assentada no medo pânico, no ódio pânico que as elites têm dos subalternos dessa nação. E é esse projeto que ganhou novamente. E os partidos de esquerda brasileiros se degladiam por projetos menores, que não expressam um projeto de nação, e alguns mais avançados chegam a discutir os temas das pautas identitárias, que, volto a lembrar, são temas importantes, mas eles não são todo da disputa na arena política. Passa pela construção de um projeto de nação, passa por viabilizar uma alternativa a esse projeto de desmonte pela via conservadora reacionária. E lembrar, o conservadorismo não significa reacionarismo, nem sempre. A gente precisa fazer essa distinção para fazer avançar o debate no caso brasileiro. O reacionarismo, diria o Lukács, ele é o momento em que o capitalismo faz a opção pela forma mais rebaixada de construção de si. O conservadorismo, ele tem momentos importantes que ajudam a avançar o nosso espírito, Com Edmund Burke, você não pode negar o todo das suas ideias conservadoras. Pode. Montaigne, Montesquieu, existem elementos de conservadorismo nesses pensadores, mas que ajudam a avançar a dimensão do humano. O problema é que nós estamos no momento do reacionarismo, e de um reacionarismo em que eu me incluo aí, das esquerdas brasileiras e latino-americanas, não temos um projeto de nação. E se nós não tivermos isso, nós vamos ficar
Pode ser por dentro da democracia, adiando o pior sempre. Vamos adiar o pior. Nós conseguimos barrar, pelo menos esse mês, a pauta do Escola Sem Partido. Olha lá, adiando. Cadê? Nós não temos mais projeto de nação. Esse é o desafio. Obrigado. Nós temos uma democracia representativa. A pergunta que eu faço é o seguinte: ela nos representa realmente? Não. Então, nesse processo, nós precisamos ter uma luta muito grande, que podemos chamar de uma democracia direta. Não é a supressão da democracia representativa, mas fazê-la par e passo com a construção de uma democracia direta. Eu vou dar um exemplo. Por que o orçamento do município de Manaus, por exemplo, isso acontece no Amazonas, acontece no Brasil, mas em Manaus, por exemplo, por que o orçamento ele não é elaborado através de um orçamento participativo? Mas simplesmente algumas pessoas se reúnem com o prefeito e aprovam o orçamento de Manaus. Ou seja, a sociedade manauara não tem a mínima influência naquele orçamento que é aprovado na Câmara Municipal. Eu tive uma experiência nisso durante 4 anos. Então, aquelas coisas importantes que os bairros gostariam que fossem realizadas, não eram realizadas, porque os empresários, juntamente com os prefeitos, ou melhor, com o prefeito e com os vereadores eleitos, que receberam antes para se eleger, faziam um orçamento completamente vinculado aos seus interesses. Esse é apenas um exemplo. Então, não nos interessa romper com a democracia, mas que ela tenha uma outra qualificação e que tenha outros objetivos. E temos que superar essa democracia, porque senão não vamos resolver um problema fundamental da sociedade. Nós temos que superar o capitalismo. Daí é que eu me refiro. Só podemos construir um socialismo se nós tivermos uma democracia participativa, onde possa realmente as pessoas terem um papel contundente na construção dessa própria sociedade. Esse é o caminho. E eu gostaria até eu indiquei agora para a professora, tem um livro interessante escrito por uma pessoa que eu tive um contato com ele muito por longos momentos na minha vida. Ele é um cientista político, ex-professor da USP, chama-se Francisco Correia Wefort, ou então Francisco Wefort, ou só Wefort, W-E-F-F-O-R-E-T, Wefort. Ele escreveu um livrozinho pequeno, na década de 80, diante de uma crise, chamado Por que Democracia? Esse livro, ele te indica assim de uma forma fantástica o caminho da superação dessa democracia representativa, superando-a, combinando com a luta de uma democracia direta. Por exemplo, numa escola, do jeito que hoje o ministro quer, os alunos, se os professores não terão vez, os alunos idem. Um absurdo. É como os velhos professores chegavam em sala de aula, eu passei por isso, eles chegavam e falavam e iam embora. Não queria nem saber do que os alunos estavam pensando. Hoje é completamente diferente. Recebe uma biografia,
que os livros tratam, como deve ser lido, como deve ser realmente analisado, comparações. Então, é isso que nós precisamos mudar. Por que dessa maneira? E não de uma velha maneira da qual eu também tive contato. Uma revolução através das armas. Eu tive amigos meus que se decidiram quando, da época da ditadura militar, iniciada em 64, em 68 mais especificamente, decidiram pegar em armas para reconquistar a democracia no Brasil. Foram massacrados. Por quê? Ficaram em minoria. Nós não podemos ficar em minoria. Essa que é uma questão básica. Mas tem que ter uma maioria mais consciente da construção de uma nova sociedade. Muito obrigado. Para pouco, né? Bem, o Cleiton teve que sair, uma questão de ordem particular. E então a gente abre agora para quem quiser fazer suas considerações, suas perguntas para os três membros da banca da mesa, né? Tanto ao professor Luiz quanto à professora Fabiane e o professor Fernando. Então, a partir de agora, à disposição para os questionamentos. Por favor. Em fila. Não se atropelem. Mas aqui fala. E aí? Dá para fazer? Tem que dar, né? Mas aí ele vai, é porque assim, uma parte está gravando, aí ó, vai ficar complicado. Mas Paulo, eu queria fazer para o professor Luiz Fernando, eu queria saber como que o senhor vê esse processo de entrada desse novo governo, dentro dos conceitos que o senhor falou. O que está acontecendo? Está morrendo essa democracia e nós precisamos de um projeto de governo, um projeto de nação. Como balancear a luta pelo fim de direitos básicos com o dever de construir um projeto de nação. Tá? Como conciliar isso? Vamos fazer um bloco, mais duas perguntas. Não tem mais perguntas, né? Umas três. Sem medo de perguntar. Eu gostaria que, não sei se fizeram a pergunta anteriormente, mas comentasse sobre o primeiro texto do professor Alain. Comentasse. Comentar o texto do professor Sandro. E vocês comentassem o texto do professor Sandro, né? Sobre a questão da participação evangélica na política. Quem quiser, né? Qualquer um dos três que queira. É isso, ok. Mais alguém? Mais alguém? Mais uma questão? Então podem iniciar, Fernando Luiz. Posso começar? Oi. Bem, começar por essa do desafio num governo como o que temos agora, de construção da resistência e da construção de um projeto de nação. Esse é o nosso grande desafio mesmo. Como que nós vamos... porque nós estamos, nesse exato momento, pensando a metáfora do boxe, vocês são bem mais jovens que eu, então vocês são da época do UFC. Mas no boxe existe um momento em que o lutador, para evitar de sofrer o nocaute, ele faz um clinch, né? Ele paralisa o adversário, né? Mas a luta meio que fica travada. Aquilo é um clinch, ele faz aquilo para respirar. As contras-reformas que se aprofundaram radicalmente nos últimos anos e que estão sendo aceleradas agora, elas são o momento do boxeador que nos encostou nas cordas. Quando nós falamos da resistência, a resistência é o clinch, né? É o nosso momento de respirar, mas não pode ser só a resistência. Se nós quisermos ir além e quisermos disputar com esse discurso de nação
imposto pela direita, nós vamos ter que construir um projeto de nação. Esse é o grande desafio. Apresentar um projeto de nação. E apresentar um projeto de nação, aí me parece que é fazer um retorno a algumas premissas apresentadas, por exemplo, por Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Florestan Fernandes. Uma delas é de uma nação autônoma, ainda que no contexto da globalização, mas que seja capaz de reafirmar os seus destinos econômicos, políticos, culturais. Então a gente, nas nossas pautas de resistência a quê? Reforma da Previdência, resistência à não criminalização da LGBTfobia, resistência ao extermínio da negritude. Isso tudo tem que avançar para um projeto de nação. Nós não podemos ficar o tempo todo no clinch, né? É preciso reconstruir o tecido disso tudo. Mas eu estou falando num ambiente mesmo em que vários autores têm apontado para a morte da democracia, para o fim dela, ou, para ser mais suave, como diz a Nádia Rubinati, para um tempo de democracia desfigurada. E aí, mas ela é desfigurada, mas nós podemos reconstruí-la, e reconstruí-la numa direção radical. Eu diria isso sobre essa questão. Sobre os evangélicos, na política, é o outro momento dessa... o espírito da religiosidade evangélica na política é um momento desse projeto reacionário e se soma nele. E é muito interessante a gente pensar o seguinte: faz uma opção reacionária num ambiente, numa cosmovisão que tinha muito pouco de reacionarismo, se assim formos pensar. Eu estou dialogando agora com Alain Badiou, num livro que ele escreveu sobre o apóstolo São Paulo. Ele diz o seguinte, que quando Paulo lança as bases para aquilo que nós vamos chamar de cristianismo, ele tem diante dele duas alternativas. Por um lado, o tribalismo da religião judaica e, por outro lado, o universalismo do direito romano. Ora, o tribalismo da religião judaica não servia para pensar um novo homem, porque é uma experiência estritamente tribal, fechada em si. O direito romano, por sua vez, não respeita as especificidades, o particular, né? O cristianismo é uma abertura de um novo caminho nesse ambiente. E o que é o evangélico na política? O evangélico na política é a negação do cristianismo, é a negação das premissas que foram fundamentais para o apóstolo Paulo lançar as bases do cristianismo. O evangélico na política, com as pautas que eles defendem, é a negação de apóstolo Paulo. Ou seja, nós não temos nem mais cristianismo quando falamos desses evangélicos na política. É a morte da política e a morte do cristianismo de uma tacada só. Os fariseus nessa época. Fariseus nessa época. Vou falar para o professor terminar, né? Eu acho que é sempre bom a gente terminar com as autoridades que nos falam. Bom, eu penso que, de fato, a fala do Luiz Fernando e a pergunta do colega foi muito providencial nesse momento. É o momento de nós pensarmos um projeto de país, que país é esse que nós queremos. Mas é também o momento de nós reconhecermos um pouco das lutas que nós tivemos e das conquistas que tivemos ao longo das últimas 4 décadas no Brasil. Nós vivemos décadas de muitas lutas. Eu, na infância, acompanhei essas lutas e, para mim, era um sonho a questão do concurso público, para mim era um sonho a questão da escola pública, para mim foi um sonho a universidade para todos. Eu nasci em uma época em que isso não era realidade, em que eu ouvia as pessoas comentarem, eu era criança, literalmente embaixo da mesa, quando essas criaturas falavam da necessidade de servidores públicos formados, habilitados por concursos e não por indicações.
E eu ouvi isso, e isso foi inspiração para a minha vida. Eu estudei, eu dizia que eu queria estudar e ser servidora pública de uma família em que ninguém se dedicou a estudar, de uma família de comerciantes, de uma família que tinha um outro perfil de vida. Porque aquela realidade não era a realidade da minha época. E aí eu vivo uma realidade em que isso se constituiu ao longo dos tempos. E isso foi uma conquista de uma geração. E isso foi uma luta importante. Quando eu fui para a escola, no bairro periférico em que eu residia, no ensino médio, quando eu me formei, eu fui a segunda pessoa com ensino médio no bairro de Prainha, Itacoatiara. Quando eu retorno em 2007 para Itacoatiara, para a universidade, não só tinham muitos com ensino médio na Prainha, mas eu tive a honra de dar aula para as crianças que eu tinha sido catequista dentro da universidade. E isso é uma conquista muito importante. E isso foi muito importante para o meu município. Hoje nós estamos num espaço em que nós podemos discutir sobre política ainda. Hoje nós estamos num espaço em que, apesar do que se diga de que a universidade não é para todos mais, nós temos uma quantidade de negros, nós temos um perfil de alunos LGBTs, nós temos alunos pobres, que não conseguem chegar muitas vezes aqui com dinheiro de ônibus. Quem é professor em sala de aula sabe que a gente ouve isso. Quantas e quantas vezes eu recebo mensagem do WhatsApp dos meus alunos de professora: eu não posso ir hoje porque minha carteirinha não tem mais passe. Isso não era de se supor, isso não era de se supor. Eu chego à universidade porque eu sou neta de fazendeiro, porque bem ou mal, minha família tinha condições mínimas de vida. As pessoas com quem eu estudei na escola multisseriada no Rio Arari, nenhuma sequer terminou o ensino médio. Então, de fato, nós temos uma sociedade que é muito melhor do que a que eu experimentei quando eu nasci. E isso a gente não pode abrir mão. Mas a gente não pode, de certo modo, se conformar com isso, ou até jogar pedra nisso, e não entender que a escola pública gratuita, que assegurou acesso a muitos, ela foi fundamental para o momento em que nós vivemos. Que essa universidade pública gratuita, ela é fundamental para o momento em que vivemos. E não é à toa, e não é aleatório o ataque que nós estamos recebendo à escola, aos professores e à universidade. Eles sabem que o que fizemos, o que temos é fundamental para uma sociedade diferente. E é por isso que eles atacam frontalmente o professor, frontalmente a universidade. Então, esse modelo de sociedade, eu não penso que ele passe por um outro espaço que não pela escola, que não pela universidade. Eu termino minha fala aqui agradecendo novamente ao convite, a oportunidade de ter dialogado com os colegas, de ter ouvido vocês. É muito bom ouvir mais, mas foi muito bom ouvir pelo menos 2, né? Agradecer ao Reinaldo, que eu sei que de certa forma indicou meu nome aqui, né? Ainda vai ter tempo lá. Então, de fato, é dizer que eu não penso que a mudança e que esse projeto de sociedade passe por outro local, senão pela universidade, senão por todos nós que estamos aqui hoje. Ainda pode ter mais questionamento. Ainda pode, né? Depois dos três livros aí ainda. É verdade. Eu acho que seria correto nós pensarmos, para avançarmos numa sociedade solidária, que discutíssemos realmente um projeto de nação que perpassa por todos os problemas aqui levantados, que só assim teríamos um norte para contestar e superar essas formas políticas que estão sendo postas atualmente. Não há dúvida sobre isso. Eu fui um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Vivi um momento nesse país, eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos numa sala de aula na PUC de São Paulo,
íamos começar a assistir uma palestra de um professor da USP que foi convidado para falar sobre aquele momento histórico que nós estávamos vivendo, quando vem a notícia de que um jornalista convidado para ir ao DOPS foi assassinado. Foi o Vladimir Herzog. Nós não tivemos a palestra. A PUC em peso foi para a praça já fazer contestação sobre o assassinato de Vladimir Herzog. E afora outros acontecimentos terríveis que nós passamos na época da ditadura. E venham agora, que hoje é presidente da República, dizer que no país não existiu ditadura. Em outras palavras, que isso é conversa fiada. Nós estamos, talvez, muito mal se passarmos a acreditar nisso. Então nós precisamos construir outro Brasil. E só temos um caminho. O caminho é a superação dessa democracia tolhida, representativa, e temos que ter a possibilidade da construção de um poder popular, um poder vindo de baixo, capaz de modificar essa forma com que o Brasil está tomando neste momento. Podemos superá-los. E é junto com isso que nós não podemos confundir as nossas formas de conhecimento. A exemplo do senso comum, conhecimento filosófico ou conhecimento científico. O conhecimento científico é fundamental, mas nós não podemos cair nas armadilhas do nosso senso comum. É um conhecimento importante, mas é preciso nós irmos no cerne da questão. E para isso, nós não podemos construir uma teocracia. Muito cuidado. Já tivemos governos teocráticos no passado e não podemos deixar que isso retorne, porque estão se utilizando do modo de produção capitalista de hoje para enriquecerem assustadoramente, como aí está, não só no Brasil, mas inclusive nos demais países, fazendo isso. Então, nós só temos realmente um caminho a seguir. A não ser que queiramos também, né, partir para as migalhas que caem da mesa, não podemos fazer isso. Então, um abraço a todos e mais perguntas poderão fazer, que o professor Deodato está à espera. Muito obrigado. Tem mais algum questionamento? Por favor, isso. Pode fazer, tá aqui. Pode fazer aí? Ok. Boa tarde a todos. Nós vivemos em uma sociedade em que todos os dias existe uma ideologia que vende que pobre não precisa se envolver em política, que pobre não precisa, que a política não é importante, e a sociedade compra muito bem essa ideia de que ela não precisa se meter na política. E nisso também tem uma questão simbólica, em que as pessoas elas aceitam passar a sua autonomia para a mão de outras pessoas. Então é complicado nós pensarmos, é difícil nós pensarmos em uma democracia participativa quando nós temos ideologias que todos os dias estão presentes na vida das pessoas e que dizem para elas que elas não têm por que se meter em política.
Então, como nós podemos pensar em sair desse espaço acadêmico no qual nós estamos, né? Porque a nossa discussão aqui é uma coisa, né? Às vezes nem sai da universidade esse tipo de discussão. Então, como pensar quais os caminhos que nós podemos tomar para que esse tipo de conversa, essas ideias de democracia participativa possam realmente chegar para aqueles que vão fazer a mudança. Porque não adianta muito nós discutirmos, nós apresentarmos tese, mas no momento se isso não vai chegar até aqueles que realmente vão fazer essa mudança. Deu para compreender tudo? É isso. Tá. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou da casa início dos anos 2000 até 2006. Fui do movimento estudantil também, por um bom tempo. Participei de 2 greves aqui fortes, uma para defender a autonomia da universidade, para não tornar ela privada, e tudo. E a gente percebe que desses últimos anos para cá, desses últimos 14 anos que eu estou fora, a gente percebe que pouco se tem feito nas comunidades. Me lembro que eu sou anterior à universidade, sou da Pastoral de Juventude, anos 90, tinha 14 anos, e via a Luiz Nogueira em Petrópolis, em São Antônio, fazendo atividades conosco lá. E isso foi sendo tolhido e encerrado, quase a gente não vê participação nenhuma. Você vai nas centros pastorais, você não morreu. Enquanto a iniciativa pentecostal vem tomando a frente disso aí. Então, assim, como ressuscitar esse movimento, de base, porque, assim, a pastoral era uma coisa, a associação de moradores era outra. E aqui também, eu não sei como estão os centros acadêmicos aqui na universidade, porque antigamente era efervescente aquela discussão. Para aumentar a passagem de ônibus, era uma briga quase de 6 meses contra a gente. E hoje a gente não vê mais nada. Está calmo, está pacato, sabe? Não sei se o efeito da academia ser feito de somente buscar a qualificação, mas não está envolvido na qualificação com a questão da cidadania, porque não adianta eu ter essa qualificação e não estar participando da vida da comunidade de Manaus. Então, a universidade foi muito presente nos movimentos há 6, 7 anos atrás. Hoje a gente quase não percebe. A última atividade que nós tivemos aqui forte, que eu tenha participado, foi há um ano atrás, e você percebe que reduziu o quadro da Universidade Federal. Os estudantes não participam mais também. Então, assim, uma reflexão para a gente trazer e dar uma guinada, porque chega. Hoje aquilo que você falou ainda agora, Luiz Fernando, sobre essa questão dos evangélicos, assim, conversando com um amigo no WhatsApp hoje, comunicação, na internet, a gente estava discutindo, cara, esses caras que se dizem evangélicos, eles são a antítese de Jesus, porque se eles realmente vivenciassem a prática de Jesus, o evangelho em si, seriam combatentes dessa situação que estamos vendo hoje. Então, assim, tem até que mudar a nomenclatura, evangélicos, tem que ser os novos fariseus, ou então os novos samaritanos, e tudo. E é isso. Mais alguém? Boa tarde. Se vocês pensassem, partilhassem, pode ser qualquer um dos 3. Nós tivemos nos últimos anos uma participação muito grande das mídias, no sentido, principalmente mídia televisiva no Brasil, que, querendo ou não, é aquilo que chega à maioria da população. Como nós podemos analisar o papel das mídias dentro desses processos de construção e desconstrução democráticos que nós temos hoje? Vocês conseguem pensar ou analisar uma possível contribuição positiva da mídia dentro desse processo de aprimoramento da nossa democracia? Ou será que
nós temos que nos preparar já para entender e receber a pior contribuição possível deste cenário midiático para a construção desses processos democráticos? Como vocês conseguem pensar a mídia e a democracia no âmbito do Brasil hoje? Era isso. Mais alguém? Não. Tá bom. Dá para ouvir? Eu só queria saber, assim, mais esclarecedor de algum dos três, de que forma o capitalismo contribui para o fim da democracia. Assim, algo mais esclarecido ou mais específico que o capitalismo faz. Tá? Obrigada. Bem, me chamo Reinaldo, vou fazer a pergunta aqui, mas num pensamento de Boaventura, sabendo que a professora Fabiane gosta muito, que ele fala assim, que a democracia, ela não é democracia da minoria, mas de todos. Acima de tudo, a participação de toda a comunidade. Aí a pergunta que eu faço, como as instituições de ensino têm preparado a formação humana para essa participação na política, na educação, por meio da educação, acima de tudo. Obrigado. Mais alguém? Aí depois já poderiam, depois das respostas, poderiam já fazer suas considerações finais. Mais alguém? Professor Luiz Fernando, na sua primeira fala você falou do poder das mídias sociais. E se a gente for observar a última eleição, por exemplo, inclusive o próprio horário eleitoral na televisão aberta não fez muita diferença. Hoje as pessoas ainda estão desacreditadas na política representativa e quando começa o horário eleitoral elas ligam a TV ou mudam de canal. Só que na rede social eles estão praticamente a todo momento, a todo instante. E assim como aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil viveu um reflexo disso, ou seja, a consequência dessa militância de algumas correntes, de algumas forças políticas nas redes sociais, definiu muita coisa, definiu o resultado da eleição. A gente vê hoje em dia eleições mudando de cenário em 2 dias, em 3 dias, por conta desse poder nas redes sociais. Eu gostaria que, baseado nisso, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito de que, por exemplo, e caminhando para a questão, por exemplo, que o senhor colocou, a redução dessa discussão em pautas identitárias e pelo que eu entendo, pautas dos costumes. A gente sabe que o resultado eleitoral no Brasil foi resultado baseado nos costumes, ou seja, quem venceu não foi baseado na pauta econômica. As pesquisas indicam que a maioria da população brasileira é contra a privatização, da mesma forma como é contra a reforma da Previdência, por exemplo. Só que, todavia, se a gente for questionar da mesma população a respeito da legalização do aborto, por exemplo, a maioria vai ser contra. Ou seja, e essa questão está na pauta dos costumes. E pelo que eu vi, hoje em dia, a esquerda brasileira é taxada como defensora da maconha e de coisas parecidas. Lá no Canadá, o governo liberal, ele legalizou o comércio da maconha recentemente. Aí eu pergunto, será que, na verdade, não foi a esquerda que se perdeu? Se é que existe uma esquerda, se é que a esquerda esteve no governo? Porque houve avanços significativos em pautas identitárias, mas na pauta econômica, hoje, praticamente a segurança, no modo geral, é tudo privada. A docência ainda continua, mas está ameaçada, ainda continua estatal, mas grande parte, inclusive nos últimos governos, manteve-se o serviço público, mas não se manteve o serviço estatal. E aí eu questiono o professor Aloysio Nogueira, que ele tratou exatamente disso, de qual é a democracia que nós queremos. Porque o que eu vejo que está em jogo, na verdade, é a propriedade estatal. É isso que está sendo ameaçado hoje. E quando a gente trata disso, a gente trata do acesso também. Porque a
propriedade privada sendo uma garantia que hoje é garantida praticamente quase todas as nações, não todas, mas poucas pessoas têm acesso a isso. Então eu gostaria que o professor talvez comentasse mais profundamente a respeito disso. E queria questionar a professora Fabiane, ela trata sobre essa questão da pesquisa da democracia no campo da escola, e a escola é uma instituição do Estado também, ou seja, é uma instituição que também, de certa forma, reproduz muita coisa das ideologias da classe dominante. Será que não é um grande problema, por exemplo, a gente vê a escola sem partido como um grande vilão, porque na verdade a gente está acreditando que a gente pode mudar muita coisa pela instituição escolar, inclusive a universidade. Mas se a gente for pensar, não está sendo proibido, por exemplo, a gente ir no bairro falar de política. Mas aí que está o ponto, porque a visão que a gente tem hoje de universidade enquanto extensão é a gente ir lá na comunidade e falar sobre política, falar sobre o conhecimento. Mas a gente pode citar um exemplo muito claro do que acontece. A Feira Agrofam não é apenas um exemplo de participação da comunidade a respeito do seu conhecimento, porque ela está, de fato, mostrando o conhecimento que ela faz, e isso vem do senso comum também, mas está mostrando também a sua produção, que eu acho que é fundamental. Então, eu gostaria que essa última questão, por exemplo, da participação da comunidade e da universidade fosse tratada, se possível, pelos três. E para finalizar, assim, eu gostaria de gerar uma questão assim. O que está, vai de encontro da pergunta da Thaís também, o que está morrendo? É a democracia ou são os democráticos? Porque, se a gente for pensar, foi uma eleição. Parece que a gente está reproduzindo uma amostra da democracia numa eleição. Mas quem é que está fazendo democracia na realidade? Não deveria ser os democráticos? Ou seja, quem se quis defender a democracia? Mais alguma questão para a gente encerrar? Eu gostaria de ser bastante e ainda encerrar com uma questão também. Eu gostaria de ser muito provocativo. A minha função vai ser só essa. Me desculpem, me perdoem, mas assim, a professora Fabiane realmente defendendo a ideia ou propondo a ideia de que a democracia tem esses níveis, e nesses níveis alguns podem ser até favoráveis a uma relação mais democrática ainda, né? Parece assim que esse momento que nós vivemos, ele é necessário para que a participação e a própria percepção da democracia como um valor seja ressuscitado, seja revisto, seja revisitado. Eu penso, nós vamos precisar sempre de um momento de crise realmente para poder revisitar a democracia e achar que ela é um valor de fato e de direito. Eu acho que parte da sociedade, pelo menos, já parte da perspectiva de que a democracia é um valor, mesmo que ele não seja tão defendido. O que eu vejo são pessoas que não conseguem defender os valores que querem. Aceitam a democracia como valor, mas não conseguem defendê-lo. São capazes até de deixar escapá-lo, mas não conseguem defendê-lo. Não sei porquê, não sei que tipo de representatividade social, no imaginário social da sociedade brasileira, em todos os níveis de todas as classes, fora da educação, fora da universidade, concebem esse tipo de situação, serem permissivas, serem conformadas. Isso para mim é um mistério. Segunda coisa, para ser um pouquinho também mais provocador com o professor Aloysio, eu não acredito numa democracia, professor, direta na sociedade brasileira, infelizmente, né? Acho que ela pode acontecer, sempre acho que isso possa acontecer, mas não acredito. Então, assim, mas não acredito porque ela não possa vir a acontecer, não acredito pelos agentes políticos que nós temos, pela forma de como eles se colocam diante da democracia, do mercado, do sistema capitalista, da forma de organização, dos privilégios, da oligarquia que ficou aprisionando e faz a população brasileira refém, né?
acho que Gessé de Souza tem muita razão de dizer que a classe média, de certa forma, quer uma prerrogativa que ela nunca deveria ter tido e não precisa ter, né? Ela nem é classe alta, nem nada, e também não gosta do povo pobre, né? Da população subalterna. E ao professor Luiz Fernando, provocador também, mais ainda, eu não vejo morte, por mais que eu tenha o livro, comprei e vejo também essa perspectiva, mas eu não acredito na morte da democracia. Eu acredito, aí concordo um pouquinho com o Aldair, acredito que a participação democrática está esvaziada, não se sabe por que também. Agora, ela está esvaziada não é porque a sociedade e o mundo inteiro, de certa forma, também não estão um tanto extasiados diante da reformulação da própria forma de como a sociedade se organiza, agora a partir das grandes mídias, agora a partir das mídias sociais. Não será porque esse fenômeno da tecnologia deixa as pessoas atônitas, mas até quando e até que tempo as pessoas ficarão atônitas com as redes sociais? A vida não se dá, ou para parafrasear, e aí eu termino com isso, Geraldo Vandré, em 1968, quando diz que a vida não se resume a festivais, a vida não se resume às mídias sociais. E não vai ser nem hoje nem amanhã que isso poderá se repetir. Acho que elas estão aí, mas não é possível democratizar e politizar as mídias sociais também? Será ou não será possível? Se não for possível, então a nossa morte, a morte de todos já está decretada. Pelo menos de todos que são, que acham que a democracia é um valor. Já está decretado, porque não haverá mais democracia, haverá ponto certo, científico, proposto, como foi dito, por uma agência do que é o perfil para você. Você segue o que é o perfil para você. Perfil do candidato, perfil da comida, perfil de tudo que for possível colocar como perfil adequado para você. Não acredito nisso. Se tivesse que acreditar nisso, eu encerro dizendo que teria que acreditar que por volta de 1987, eu ouvia que no ano 2000 nós estaríamos quase que flutuando, não andaríamos mais com os pés no chão, tudo seria diferente, o mundo seria outro, e o mundo é o mesmo e pior. Portanto, eu não acredito que no ano 2019, 29 e 39, eu não acredito nisso. Eu acredito que no ano 59, 2059, no ano 2100, eu acredito que as pessoas estarão aqui. Eu não. Mas vocês, alguns, os netos, estarão aqui. E estaremos brigando ou lutando por pautas democráticas. Vou começar aqui para passar para os meninos depois. Então, vamos lá. Primeiro, essa questão da atuação política de cada um. Eu concordo muito com o que o professor falou. Eu realmente ainda acredito muito nessa nossa relação cotidiana. Eu venho das mídias, eu sou especialista na área de informática aplicada à educação, então vivi toda aquela ideia de que a informática mudaria a escola, e a gente percebe que não, que quem muda de fato, se há alguma perspectiva de mudança, é na relação professor-aluno. O colega colocou a questão da escola ser um aparato do Estado, lógico que é. Agora a educação e a própria escola, elas fazem parte dessa contradição que é a nossa sociedade. Ao momento que a gente vai para dominar, às vezes a gente é dominado. E o governo sabe disso, que o processo de libertação e de dominação ocorre neste espaço, não é em outro espaço, não. É também na igreja, porque a igreja também é um espaço político, ela não se reduz. Desde Cristo, a gente sabe que a igreja é um espaço político e é um espaço de dominação e de luta e de contradições. Às vezes, dentro do próprio seio de cada denominação religiosa. Então, não dá para negar que a escola tem esse viés da dominação, mas é impossível a gente não perceber que é com ela que a gente também opera nessa sociedade. E é com a universidade. A atuação de cada um é no seu espaço individual, é na sua família. Eu penso que a gente tem perdido um pouco disso, a gente não tem trabalhado isso na família, não tem trabalhado isso na comunidade. Não dá, a universidade é cada um de vocês.
Eu sou universidade quando eu estou na minha comunidade, na minha igreja, eu sou universidade. Eu sou cristã lá, mas eu também sou universidade. Cada um de vocês é a universidade onde está. O governo e a própria estrutura do Estado, ela opera de maneira a impedir que a gente acesse a universidade. Você sabe que hoje a gente não pode mais nem sair com aluno para canto nenhum sem o seguro. A universidade não tem dinheiro para pagar seguro. Então, hoje, um professor que tira aluno da universidade, ele é criminoso. Esse é o termo, ele é criminoso. Se acontecer alguma coisa com esse aluno fora da universidade, ele vai responder criminalmente por isso. Então, há toda uma estrutura que nos impede de fazer isso. Mas é possível também termos outras possibilidades dessa atuação. Quanto ao capitalismo chegar ao fim, a democracia chegar ao fim, eu realmente não acredito. Eu penso que nós vivemos um momento em que as pautas democráticas, elas estão não esgotadas, mas elas estão sendo confrontadas. Porque o que acontece? Nós tínhamos um Estado e uma economia que permitiu que pautas democráticas, portanto, pautas em que o Estado atuava com políticas de compensação, se ampliassem. Mas chega um momento em que o capital precisa se reestruturar e ele precisa dizer, opa, peraí, eu preciso me organizar, eu quero mais dinheiro. Se assim não fosse, nós não tínhamos aumentado o número de pessoas mais ricas no mundo. Então o problema não é financeiro. O problema é o momento em que o capitalismo vive, e aí a gente lembra, quem estudou o capitalismo, das chamadas crises cíclicas, e é por isso que elas acontecem. Elas não acontecem para a gente rever a democracia, elas acontecem porque o capitalismo quer aumentar o lucro, né? E aí se replanejar, e aí eles vão continuar concedendo a gente pequenas migalhas, como o professor colocou, é bem isso. A tal ponto, e é isso que eu digo, se essas migalhas se reduzirem o suficiente ao ponto de nós percebermos que a coisa está feia, e aí não ser só na universidade, ser em todos os espaços, no campo, na igreja, se todos nós formos afetados pela redução dos recursos, é capaz de que a gente tenha uma transformação. Mas isso não é bom para o capitalismo. E é por isso que logo, logo, ele vai operar dando concessões que nos façam pensar, ai, que legal, conseguimos determinadas coisas. E vamos, de fato, conseguir, porque também não vai dar de graça, não. Tudo é um confronto, tudo é uma luta de poder. Há momento em que nós estamos mais organizados e vamos ter mais poder de reivindicação. Há outros que eles... Não pense que os empresários são burros e não pense que eles não estão vendo o que nós fizemos, né? Eles viram, se organizaram e utilizaram de todas as formas possíveis para que nós pudéssemos acontecer. Eu penso que nós tivemos a escola sem partido no Brasil. Eu acho que o movimento agora é um movimento para legalizar aquilo que nós tivemos. Eu já lhe disse, cada aluno na escola não foi visto como um colega. Quando eu estudava, eu tinha uma preocupação muito grande com meus colegas para saber se eles se aprendiam. Eu tinha uma certa facilidade, então eu dava aula, eu ia com eles, eu estava lá na minha comunidade alfabetizando as pessoas, porque cada um era um amigo, era uma pessoa que eu tinha que levar comigo. Hoje, cada aluno no ensino médio é alguém que eu tenho que derrotar. Por quê? Porque esse desgraçado quer a vaga que eu quero na universidade. As escolas de ensino médio são altamente competitivas. Tu achas que alguém está discutindo partido, política dentro da escola? Nunca. O movimento Escola Sem Partido é um movimento que, na verdade, quer legalizar aquilo que já ocorre nas escolas. Os alunos competem entre si. Se o caboclo... Eu fiz uma pesquisa numa escola em que a raiva de quem estava na escola pública era porque aquele que estava ali não queria estudar, ele estava ocupando a vaga dos outros. Ninguém estava pensando lá em inclusão, não. Ele queria que o outro se lascasse, porque o que ele queria... Mas ele disse, não, eu estou preocupado em aprender porque eu quero passar no vestibular. A métrica, a universidade virou a grande meta para os nossos alunos e eles competem e às vezes até se matam, se mutilam para chegar aqui dentro, porque isso é que importa. Então, eu não penso que a escola sem partido, de fato, não exista. Ela existe, os professores falam cada vez menos de política, os alunos já denunciam seus professores. Então, de fato, eles só querem regulamentar isso e nós perdemos esses espaços de luta dentro da escola. O público no privado não tem mais... A gente discute muito isso em educação. Essa barreira aí ela é muito tênue. Ninguém sabe mais o que é público e do que é privado. Mesmo dentro da universidade, nós temos web service, nós temos uma série... Ano retrasado, os nossos servidores aqui que trabalham com a limpeza estavam passando fome. Porque as empresas que vieram para cá terceirizadas faliram, estão levando dinheiro desses profissionais, elas falham e não pagam, e por isso fica assim mesmo. Então, nós temos hoje a mistura do público e do privado, de tal modo que a gente não sabe mais aonde é que se encontra esse limite.
Eles operam dentro do Estado. A gente sabe que as empresas operam dentro do Estado. Hoje, por exemplo, um dos maiores recursos de investimento em educação é na educação especial. Aí você pensa, os meninos de salas especiais estão bem? Não, mas as salas estão todas equipadas. Pode não ter professor, mas o maquinário que está lá é de última geração. Porque só 3 empresas operam no mundo com esse tipo de tecnologia. Então é o capital que está ali dentro. Então não há esse limite do que é público e do que é privado, mas não. Já a questão do ProUni, uma série de políticas que são eminentemente públicas que beneficiaram, que estão a serviço do capital privado. Então, no fundo, eu acho que realmente tudo é capital. E o que nós nos perdemos na luta, talvez, das pautas que a gente chama a pauta LGBT, a pauta da mulher, a pauta do campo, foi a luta de classe. Porque, no fundo, é isso que permanece, é a questão do recurso financeiro e do dinheiro, quem trabalha e quem domina esse poder. É claro que eu, mulher, na minha condição de mulher, sou muito mais explorada enquanto trabalhadora do que o homem trabalhador. Mas eu não posso deixar de esquecer que o que reside fundamentalmente é essa luta entre quem trabalha e quem domina os meios de produção. Isso não mudou. Eu penso que Marx continua cada vez mais atual, que a ideia de falar de marxismo cultural, de jogar para a população que Marx não presta, ela também não é proposital. Ela não a gente pensa que o governo que está aí é ignorante. Não, ele está falando com uma geração que, infelizmente, é ignorante politicamente, e por isso as mídias sociais... Foi a mídia social que elegeu? Não foi. Foi a nossa ignorância, porque o problema não é a mídia, o problema é que eu não sou capaz de ler a mídia, assim como eu não sou capaz, muitas vezes, de ler os livros. Eles só estão reeditando novas formas de leitura. A mídia só potencializou muito da nossa ignorância, muito do nosso preconceito, mas isso não é o poder dela. Não é o poder dela em si. Ela, no fundo, só reflete a nossa incapacidade de fazer leitura nesses vários espaços, tá? É muita coisa, mas é isso. É o seguinte. Diante de uma série de perguntas, né? E que não foram só perguntinhas, foram perguntonas, né? Eu sugiro o seguinte: se é que eu posso sugerir, é o que eu fiz e o que eu faço na minha vida. Primeiro, eu me perguntei para mim mesmo, que visão eu tenho de mundo? E tentei responder. Segundo, qual seria a melhor teoria para compreender este mundo? Teoria científica, obviamente. Tentei responder. Qual o homem que eu devo ser? Quando eu digo qual é o homem, qual é a mulher, devo ser, gente. Tentei responder. Que sociedade é esta na qual eu vivo? Quais são suas características? Ela vive de quê? E para quê? Daí eu fui entendendo da existência de ricos e pobres, da exploração, etc, etc. Então, diante disso, se eu pegar qualquer uma dessas perguntas, faltou uma. A participação, sem ela, não tem solução. A minha participação. A nossa participação. Então, diante disso que eu levantei agora para vocês, você tem a resposta para todas essas perguntas. Eu vou só dar um exemplo. Quando o professor Deodário levanta que ele acredita, mas na participação direta, ou na democracia direta,
é porque há uma ausência de participação efetiva. Desde que tem uma participação efetiva, a coisa se realiza. Vou levantar outra questão. O jovem ali falou sobre a propriedade. Ora, eu falei em teoria, e eu compreendi uma certa teoria que diz o seguinte: no fundo, a propriedade particular capitalista é um roubo. Eu estou dizendo a propriedade particular, onde através da propriedade particular explora o outro homem, é um roubo. Então, eu não posso ser favorável à exploração capitalista. Outra pergunta, por exemplo, a questão da mídia. Como que eu respondo? A mídia é uma empresa capitalista. Ela não está aí para atender os interesses daqueles que estão precisando. Veja o Silvio Santos. A história de vida dele era vendedor de ambulante, não sei o quê. Mas o que ele queria da vida? Enriquecer. Tanto é que enriqueceu mesmo, usando depois a mídia e tal. É uma empresa como outra qualquer, com todas as especificidades e tudo. Mas a mídia tem compromisso com a verdade. Exatamente. Aquela verdade. Aliás, o conhecimento é em busca da verdade. Mas qual é a verdade que você quer? Você pergunte. Você descobre qual é a verdade. Ora, se eu pertenço à Universidade Federal do Amazonas, isso serve. O centro acadêmico levantou aí, tá vazio, etc. Se eu pertenço à Universidade Federal do Amazonas, faço tudo o que é necessário para transformá-la como uma entidade autônoma de qualidade e sem pensar na chamada meritocracia. Tanto é que eu, em certa medida, abandonei uma pelas questões que se realizaram diante da minha vida. Não terminei meu mestrado na PUC de São Paulo. Não podia fazer as duas coisas, mas eu tinha que criar na Universidade do Amazonas a sua autonomia, ajudar a fazer isso. Eu tinha que fundar um partido, fiz isso. Eu tinha que fazer com que os professores se movimentassem, eu fiz isso. Contribuí decisivamente, para quem conhece a minha vida. Porque para estudar, para ler, para ter livro, eu tenho uma biblioteca fantástica. E eu tive o prazer de ter alunos fantásticos. Vide aqui ao meu lado. Como exemplo, Luiz Fernando e outros. E eu tentei fazer também aqui na universidade, quando surgiu. Os meus ex-alunos foram meus professores, e eu tranquilamente. Porque eu queria fazer. Mas só que chegou um momento crucial na vida de todos. Tive que deixar por questão de saúde, e gravíssima. Por mais 6 anos fora da jogada. Então é isso que eu sugiro para cada um dos senhores decidir. Em outras palavras, o que eu devo fazer. Relaciona e vai em cima. Não deixa passar. A história é nossa. Muito obrigado. A deputada do Paraná, se me ouvir, vai me colocar naquele canal de denúncias. Mas eu queria começar a sua questão, né,
o capitalismo contribui para a destruição, para o fim da democracia, pensando em Karl Marx e Engels, lá no Manifesto do Partido Comunista. Há uma passagem em que eles dizem que o capitalismo construiu um mundo à sua imagem e semelhança. Então, seja a democracia representativa, direta, seja a Revolução Russa, no seu desdobramento na experiência totalitária do stalinismo, seja o nazifascismo, seja Pinochet, seja Fernando Henrique Cardoso, Lula, Bolsonaro, são exercícios da política nos limites da imagem e semelhança do capitalismo, né? Então o capitalismo, ele é uma espécie de ser que paira acima das especificidades da política. Ele está para além da democracia. Ele não precisa da democracia. Ele pode se desenvolver com democracia? Pode. Mas ele pode se desenvolver no totalitarismo. Ele pode recorrer ao totalitarismo quando necessário. A história do século XX é a história disso, né? Não precisa da democracia, vou ao totalitarismo. Nós não precisamos mais de políticas de conciliação. Então vamos derrubar Dilma e Lula do poder, vamos prender o Lula. Não precisamos mais deles. Nós queremos agora um cara como o Bolsonaro. Queríamos alguma coisa melhor, isso é o capital falando. Menos tosco que Bolsonaro, mas foi o que restou. Foi o que foi possível. Então é com ele mesmo que nós vamos fazer as contra-reformas, né? Nós vamos tirar o Aécio, né? Não quiseram o Temer. Pois é, então restou Bolsonaro, e é com ele que o capitalismo vai avançar, porque está para além de tudo isso, né? Então, mas esse elemento é interessante, que isso só é possível porque no nosso trajeto, no trajeto das forças progressistas de esquerda e etc, há esse projeto de destrutibilidade do capital. Nós fomos abrindo mão da conexão entre a árvore e a floresta. Nós fomos perdendo isso. E no caso brasileiro isso é emblemático. Alguém já se referiu a isso antes. Comunidades eclesiais de base desapareceram. Núcleos de organização do Partido dos Trabalhadores desapareceram. Projetos de extinção embalados pelo espírito de Paulo Freire na universidade desapareceram. Nos anos 90, essa universidade aqui, eu entrei nela em 1991 como estudante e fui participar de programas de extensão na FACED, porque tinha o NEP, né? E isso fervilhava intelectualmente, politicamente, com a presença da universidade na periferia, discutindo com os trabalhadores, trabalhando com os trabalhadores, um processo de alfabetização inspirado na contribuição freiriana. Desapareceu isso. E aí, de pouco em pouco, nós fomos abrindo mão da conexão entre a árvore e a floresta. O que quer dizer com isso? Nós fomos nos afastando dos trabalhadores, nós fomos nos afastando da periferia. A lógica, mas isso não ocorre, no caso da universidade, isso ocorre por uma transformação que vai acontecendo aos poucos, de ressignificação da política de ciência e tecnologia, do lugar que o professor pesquisador ocupa, e tudo isso foi sendo transformado em significado. Alguém disse muito bem, o que nos mobilizava até aquele momento é a palavra cidadania. Essa foi substituída por coisas parecidas com ISO 9000 e não sei quanto, né? A pontuação no currículo Lattes, enfim, essas coisas foram ressignificadas e nós fomos nos distanciando da periferia. Mas isso é muito interessante, porque, como eu dizia num dos blocos anteriores, nós perdemos a conexão do debate entre o público e o privado. Nós abrimos mão, nessa crise toda, do debate da coisa pública, porque se afastar da periferia, nas suas diversas dimensões,
significou abrir mão da construção de um projeto coletivo. Quando vamos à política, então, nós vamos discutindo essa coisa de forma particular. Isso é um prato de mão cheia para esse ambiente das mídias sociais. Existe algo positivo nela? Alguém perguntou. Sim. A disputa de 4 anos atrás, ou de 2 anos atrás, para a prefeitura, mostra que existe uma positividade nas mídias sociais. Marcelo Freixo não tinha nenhum tempo de TV. Era mínimo. Parecia o rosto dele somente. E ainda assim ele conseguiu derrotar no Rio de Janeiro, na disputa da prefeitura, né, grande parte das forças reacionárias. E foi para o segundo turno com Marcelo Crivella, os 2 Marcelos. O fato é que a desconexão entre a árvore e a floresta derrotou Marcelo Freixo, porque o projeto dele, que através das mídias sociais conseguiu sobrepujar diversas forças reacionárias, esbarrou num elemento determinante, que é essa nossa desconexão com a periferia. Enquanto a Igreja Universal está em todos os cantos, em todos os morros, em todos os ambientes desse país, em todos os lugares periféricos desse país, a classe média e suas estruturas de lutas democráticas não consegue chegar. Marcelo Freixo não conseguiu subir ao morro. A Igreja Universal estava lá e eles derrotaram Marcelo Freixo no segundo turno. O desafio, então, é reconstruirmos a conexão entre a árvore e a floresta. Esse é o desafio da esquerda brasileira. Esse é o desafio da esquerda mundial. A democracia morreu? Óbvio que não. Mas está desfigurada. Nádia Rubinati, ela aponta isso e eu concordo com ela. Nós temos um momento de democracia desfigurada, que vai adiando as coisas. Nós elegemos pela via eleitoral Bolsonaro, mas isso não significa que isso já é expressão de uma democracia desfigurada. Ela não seria desfigurada, ela seria democracia na sua totalidade, na sua completude, se, como diz Nádia Rubinati, ela fosse, como democracia, uma diarquia. O que é isso? Por um lado, ela é a experiência do voto e da escolha daqueles que vão nos representar, mas é também, ao mesmo tempo, a experiência do espaço público, do debate público, da experiência da vida como ágora, né, para disputar a política. Sem esse ambiente da disputa da Assembleia Pública e nos reduzirmos apenas às eleições, nós temos uma democracia desfigurada. Então é isso. E nós acreditamos que é possível adiar por mais algum tempo o que há de pior. Nós acreditamos nisso e nem lembramos dos mortos de Brumadinho. Nós nem lembramos das crianças pobres que morreram num galpão fechado que só tinha uma passagem para eles no CT do Flamengo. Força, Flamengo! E todo mundo esqueceu, todo mundo disse força, Flamengo, mas esquecemos que aquilo é a expressão de uma indústria que produz milhões de reais, bilhões de dólares por ano, mas que para filho dos trabalhadores, filho dos pobres, te deixam um galpão com apenas uma saída, um forno para assar filho de trabalhador nordestino e da periferia do sul e sudeste. Enfim, democracia desfigurada, e nós vamos acreditando que uma hora dessas, o montador que montou na nossa cela, né, vai nos deixar. Nós já matamos o javali. Desce, caçador, desce. Vamos esperando, talvez um dia ele desça. Obrigado. Coordenador, por favor. Obrigado.
Antes de encerrar, de desfazer a mesa, gostaria de dizer que tem alguns livros para serem sorteados. Esse é só o... Não, tem alguns. Tem mais? Eu sou horrível, eu sou um vendedor péssimo. Eu tenho livros que, 2 pelo menos, né? Eu tenho 7 exemplares que eu iria vender. Eu tenho que vender a R$15, R$20. Eu não consigo vender. Tem uma história de que, quando eu trabalhei numa drogaria, a proprietária queria que eu vendesse remédios e eu não conseguia vender os remédios em substituição aos outros, né? Então, eu sempre fui péssimo vendedor. Eu vou, então, ofertar a cada um dos membros da mesa de hoje, dessa discussão, 2 livros, um do meu orientador, do doutorado, e outro de um evento que em 2009 nós promovemos ainda na UFPB, quando eu estava no doutorado, sobre filosofia crítica, filosofia latino-americana e o futuro do socialismo, né, no século XXI, que exatamente é um livro que debate sobre muitos aspectos a questão democrática e o futuro da América Latina. Então tem muitos artigos nessa direção. E aí vou ofertar a cada um dos companheiros da mesa, a professora e os 2 companheiros, vou ofertar a cada um. E aí sobrarão, irão 2, 6, ficarão ainda, eu acho que 8 livros, então serão sorteados, tá bem? E aí eu trouxe mais alguns livros pessoais que eu gostaria também de colocar no sorteio. Tem o Serio Nada, o calhamaço do Serio Nada, tem sobre a Odisseia, um livro da Hannah Arendt, A Condição Humana, né? Da versão anterior. Então, fiquem para o sorteio também. No mais, gostaria imensamente de, primeiramente, agradecer à turma de tópicos especiais de filosofia política, porque aceitou, por mais que a totalidade da turma não esteja aqui, mas aceitou que a gente promovesse esse desafio, quis que esse desafio acontecesse. Agradecer aos 2 professores, a professora Ivanilson, que não pôde vir, ao professor Janderson, porque é preciso ter coragem, é preciso se organizar para poder fazer e efetivar, chegar a efeito, um evento pequeno, mas é importantíssimo e pontua e marca um espaço de discussão dentro da Universidade Federal do Amazonas, dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Sociais. Portanto, não é qualquer evento, ele é pequeno, ele talvez não tenha uma dimensão imensa, grande, muito divulgado, mas ele é um evento importante. Gostaria de agradecer ao Reinaldo, a Dayana, ao Celso, que não está aqui, porque um pouquinho mais diretamente eles organizaram um pouquinho com essa lista de frequência, com a chamada que foi para todos os senhores, para todos os convidados. Então eles se empenharam um pouquinho, é muito justo que a gente os agradeça. Gostaria muito de agradecer então, enfim, ao professor Luiz Fernando, porque prontamente, em janeiro, né, mais ou menos do meio de janeiro para cá, aceitou o convite. Gostaria de agradecer imensamente, mais recentemente, a professora Fabiane, pelo contato do Reinaldo, também já aceitou o convite. E aí, muito mais recentemente, a ponto de mais ou menos uma semana e meia atrás, o professor Aloysio Nogueira se prontificou a estar aqui, a promover e a participar desse debate, dessa discussão sobre o futuro da democracia, os desafios do presente. No mais, então, desfaço a mesa agradecendo a cada um dos senhores imensamente. Muito obrigado. E passo a palavra para o Reinaldo para que ele proceda, então, aos sorteios. Então, eu vou colocar os livros na mesa. Os senhores terão 2 livros já. E, Reinaldo, eu vou colocar os outros livros na mesa e você verifica como faz. Estão aqui comigo.